Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar sobre as equações do cálculo de área de figuras planas, tá? Fazer um breve, não vou demonstrar nada, vou só mostrar as fórmulas, né? Você pode ver aulas anteriores do canal, né? Por exemplo, como montar de forma lúdica o cálculo de área, né? De forma bastante interessante, né? Você vai agrupando e vai montando e obtendo as equações da área de cada figura, né? Então, você pode mostrar, né, em algumas situações, né, aqui apresentadas, através do produto vetorial, né, entre dois vetores, você pode mostrar o cálculo de área, né, de algumas figuras. Bem, esse cálculo isso está intimamente relacionado com a interpretação geométrica do produto vetorial e isso também já foi demonstrado em aulas anteriores, né? Se você olhar no canal aí, aula de produto vetorial, eu dou a interpretação geométrica do produto vetorial e digo que isso está diretamente relacionado com o cálculo de área para algumas figuras planas, tá? Então vamos lá. Então, se você tem um retângulo, pessoal, essa figura aqui em verde, um retângulo, qual é a área do retângulo? Bem, é o seu comprimento vezes a sua altura, tá? Então, se você multiplicar essas duas quantidades, né, comprimento e altura, você tem a área do retângulo. Lembrando que essa multiplicação dessas duas dimensões, comprimento e altura, tem que estar na mesma unidade. Por exemplo, metro, metro, centímetro, centímetro, por exemplo, né? E aí você segue o cálculo da área dessa forma. Bem, então, recapitulando da aula anterior, então se você tem um retângulo, você pode extrair desse retângulo um quadrado, né? E aí você pode mostrar, né, extraindo da área do retângulo a área do quadrado, que a área do quadrado fica o seu comprimento vezes a sua largura, né? Ou a sua altura. Então, é o lado vezes o lado. Então, é esse lado aqui vezes esse, né? Então, o produto desses dois lados dá lado ao quadrado. Essa é a área do quadrado. Novamente, tem que estar na mesma unidade aqui essas duas medidas, tá? Então, de um retângulo você tira, né, da área do retângulo você tira um pedaço e fica a área de um quadrado, que dá esse resultado. E aí da área do quadrado você passa uma diagonal, né, de um vértice ao outro, né? Passa uma diagonal e aí você tira que a metade desse resultado, né, do quadrado, a metade da área desse quadrado, né, você pode concluir que será a área do triângulo, né? Se esse triângulo tiver mesma altura e mesma base. Se você quiser altura e base diferente, você pode tirar a diagonal aqui desse retângulo, que você vai ter a área de um triângulo retângulo com altura e base distintas, tá? Então, é dessa forma que você tira a área do triângulo. A área do triângulo vai ser essa base, esse comprimento, vezes essa altura, dividido por 2, tá certo? Continuando, a próxima figura plana, se você pega agora a área de um retângulo que foi vista em verde e soma com a área do triângulo, que é essa aqui, você vai ter a área chamada do trapézio, tá? Então, a área do trapézio, pessoal, é essa base maior, é esse comprimento daqui até aqui, né, desse vértice a essa base mais a base menor, que é essa aqui, base menor mais base maior, vezes essa altura, dividido por 2, tá? Tá aqui a fórmula. E, bem, o losango. Bem, a área do losango é você pegar a área do triângulo e multiplicar por 4, né? Porque aqui você vai ter 4, triângulos, retângulos. Então, se você pegar a área de um triângulo retângulo e multiplicar por 4, no caso aqui vai dar 2 vezes a base vezes a altura. Isso você pode mostrar que a área desse losango vai ser o comprimento dessa diagonal maior vezes o comprimento dessa diagonal menor dividido por 2, tá?
Se você agora quer saber a área do paralelogramo, basta você fazer o seguinte, né? O paralelogramo é essa figura em verde, você pode tirar esse triângulo daqui e deslocá-lo para cá, olha. Quando você deslocar, o que você vai ter no final das contas é uma área de uma figura que não é mais o paralelogramo, e sim um retângulo, que é comprimento vezes altura, ou base vezes altura, né? Então essa é a área do paralelogramo, é essa base vezes essa altura, tá? Já a área do círculo, né? Ela é π vezes o seu raio ao quadrado. O raio é a metade do diâmetro. Então, se você passar um segmento um segmento de reta passando pelo centro do círculo, essa distância de uma extremidade à outra é chamada de diâmetro, e a metade desse diâmetro é o raio. Então é o π vezes o r ao quadrado. Esse π é o número irracional 3,14 aproximadamente. Essa é a área de um círculo, né? Já uma elipse, né, ela tem uma forma de um círculo achatado, né, ou aqui nos polos ou no equador. E aí essa forma que está parecendo mais um olho, né, é a elipse. A área da elipse vai ser o π, o semi-eixo maior, que é essa distância daqui até aqui, vezes o semi-eixo menor, que é daqui a aqui. Essa distância vezes essa, vezes π. Então, esse produto, né, de π semi-eixo maior vezes o semi-eixo menor da área da elipse, tá? Então, pessoal, dessa forma que foi apresentado aqui as figuras planas, né? Vai ser útil aí em cálculos de estimativa, né, para vocês, e saber um pouco também de geometria. A interpretação que você pode tirar para alguns casos é através do produto vetorial, né? Lembrando aqui que relações em algumas situações são fundamentais, por exemplo, a relação de triângulo-retângulo, né, que diz que o quadrado desse cateto mais esse cateto é igual a hipotenusa ao quadrado, né? Vale também em algumas situações, por exemplo, o comprimento da circunferência aqui, que é 2π vezes o raio. E vale também relacionar com o perímetro, né? O perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados de uma figura geométrica, de uma figura plana. Então aqui o perímetro é a soma desse pedaço, desse aqui. Então perímetro, o comprimento de círculo, o cálculo da diagonal, né? Você pode calcular aqui a diagonal desse quadrado ou desse retângulo usando a forma de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras. Aqui também você pode ser bastante útil nessas situações e em outras que podem vir a surgir aí em análise de problemas futuros, tá? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!